E aí eu tenho a honra de ter hoje aqui comigo duas super professoras do nosso time do Fundamental 1, e a ideia dessa palestra é de fato também apresentar um pouco a equipe para vocês. Então, a professora Aline é professora do 4º ano e eu trouxe o currículo dela para fazer uma breve apresentação. Tem alguma mãe de 4º ano? Ah, que legal. Muito bem-vinda. Então, a Aline, ela fez magistério, é licenciada em letras, pós-graduada em neurociência e ainda é pós-graduanda em neuropsicopedagogia. Então, aqui o pessoal gosta de estudar. E a Lud, a professora Ludmila, é nossa professora do 2º ano, então ela encerra o ciclo da alfabetização. E ela é professora de alfabetização do Instituto da Faculdade Mar Atlântico. É isso, né, Lud? Então, assim, o pessoal é super capacitado e a gente queria muito trazer as duas para que vocês conhecessem um pouco, né, para que os pais do infantil conhecessem o trabalho das professoras do Fundamental 1. Então, essa palestra está inserida naquele ciclo de ouro, que é uma das palestras que acontecem anualmente para os pais da educação infantil, para que de fato vocês consigam ver um pouco o trabalho que é desenvolvido ao longo dos anos. Então a gente acho que pode começar. As crianças. A gente posso chamar? Tá bom. A gente queria trazer para vocês uns convidados especiais. Então eles circularam pela escola essa semana. E acho que eles estão por aí já, Bebel? Então, na verdade, eles vieram fazer uma apresentação para os alunos, mas a gente achou oportuno eles passarem por aqui. Podem entrar. Oi! Bom dia! Nada de bom. Uma branca de neve foi fácil. Alguém aí sabe onde fica a casa dos 3 caraquinhos? E a da vovozinha, você sabe onde fica? Aceita? Alguém viu a Chapeuzinho Vermelho por aí? Chapeuzinho Vermelho? Cadê você, Chapeuzinho? Uma escada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a boca. Eu quero que vocês venham aqui, equipe, depois, vocês puderem vir aqui em frente à câmera, só rapidinho. Vovó, fiquei sabendo que tem um morro por aí. Eu já sei, senti o cheiro pelo caminho. Tem que tomar muito cuidado. Mas eu não sei se a gente vai encontrar um pipi. Suzana, queria que você ficasse aqui só em frente à câmera, rapidinho, depois vocês descem. Ai, a minha casinha de palha. Agora eu vou brincar. Ai, não, eu vou fazer de casinha, não. Eu vou fazer de madeira. Ai, que palha, não filhas. Frente à câmera ali. A seta é a casa de tijolo. Não, o lobo anda por aqui. O lobo está por aqui. Não, vou brincar. Esses porquinhos! Ursinho e o cheirinho! Gente, obrigada. Essa super equipe, essa semana foi o dia do livro, então eles fizeram uma apresentação no Fundamental 1 e depois passaram pelo infantil. E aí a gente falou, não, vocês vão ter que repetir. Eles ficaram muito bravos, incluindo a coordenadora, porque a gente tirou todo mundo de sala.
mas foi muito legal, a gente trouxe umas fotos para mostrar como eles desenvolveram essa proposta ao longo da semana. Obrigada, gente. Parabéns. Ê. Certeza de lã. Boa palestra. A gente queria ilustrar, né, um pouco do que é feito, por mais que depois por mais que a proposta fosse para as crianças, mas a gente queria também dar elementos para que vocês pudessem brincar em casa, né? Então acho que trazer e se vestir e também se fantasiar faz parte de toda essa construção do imaginário. Então a gente trouxe uma citação sobre imaginação, um pouco para abrir, que diz o seguinte. O George MacDonald é aquele escritor da Princesa e do Goblin, é um escocês, e aí ele fala muito sobre imaginação, e aí ele tem uma definição que diz: a imaginação é a faculdade que dá forma ao pensamento, não necessariamente uma forma acabada, mas uma forma que possa ser completada nos traços ou no som, de alguma maneira apreensível pelos sentidos. É, portanto, a faculdade humana mais parecida com a ação do poder de Deus, e, portanto, tem sido chamada de faculdade criativa. E o seu exercício é a criação. Então, quando a gente pensa em imaginário infantil, eles têm esse poder, né? A gente tem esse poder de criar, eu tenho o poder de criar uma página em branco como se eu fosse Deus. Então, eu posso escrever qualquer coisa, eu posso construir qualquer coisa, né? Que pode me levar para o bem ou para o mal. E como que isso se dá, né? Como que a criança aprende, como que ela desenvolve a imaginação? De uma primeira forma pelos sentidos, né? Pelos 5 sentidos. Então ela é sensorial. A imaginação ela entra pelos sentidos, da mesma forma que entra a memória. A memória também entra pelos sentidos, por isso que as duas estão muito ligadas, né? Porque ele vai assimilando aquilo. Então, a partir do momento que eu vejo o lobo mau, eu tenho uma imagem. Quando eu leio o lobo mau, eu tenho que construir a minha imagem daquela leitura. É diferente, por isso que a gente fala, primeiro eu tenho que ler, depois eu vou assistir ao filme, né? Porque aí quando eu leio, eu construo mentalmente aquilo que eu reconheci nas palavras. E depois eu consigo visualizar a partir de uma forma criada por outra pessoa, né? O desenho é uma forma criada por outra pessoa. E aí eu tenho a possibilidade de recriar esse desenho quando eu sou criança. Uma outra forma, né, que é como que essa imaginação pode chegar também. Então ela pode chegar visual, ela pode chegar sensorial, pelo toque, ela pode chegar pelo olfato. Então são todas formas de brincadeiras que a gente pode estimular e que elas podem trazer para a leitura. Tem uns 2 anos que a gente fez uma mostra cultural na escola que era do Tolkien, e a gente trouxe vários especialistas para contarem um pouquinho sobre o trabalho do Tolkien. E o Tolkien fala muito isso, né? Ele fala que o escritor é um subcriador. É como se ele tivesse um poder, como Deus, de escrever qualquer coisa. Então, quando a gente, como pais, quando a gente vai à procura de um livro, e a gente fica, eu sei, né? Eu sou mãe também, a gente fica buscando listas. Então, a gente procura listas. Eu quero um bom livro, eu não quero que entre tal coisa, eu não quero que tenha tal ideologia. É muito bom. E eu sei que existe uma facilidade também da gente comprar tudo pela internet, é muito mais barato. Mas o exercício do pai ir até a livraria, manipular os livros e poder escolher e ver o que tem, assim, é dever de cada um. É muito diferente de eu pegar uma lista na internet, comprar pela Amazon e chegar em casa. Porque é importante que vocês conheçam as coleções, que vocês saibam dizer, olha, tem essa coleção, nossa, essa eu comprei e não gostei. Né? Essa daqui eu comprei e gostei. Então, eu lembro muito de... Então, um pouco para... porque às vezes o que funciona na sua casa, às vezes uma caça que funciona na história na sua casa não funciona na casa da outra. Né? Então, acho que é algo muito particular. E a família precisa construir essa biblioteca própria. Então, a minha biblioteca não vai ser igual a da Lud e tá tudo certo. Né? Ou da Aline. Então, acho que tem esse trabalho de observação pessoal. Então, assim, o que na minha casa todo mundo gosta? Né? O que a gente gosta? O que é próprio lá na nossa casa? Na nossa casa, todo mundo gosta de princesinha. Né? Ou não. A gente gosta de herói medieval. A gente gosta de mitos escoceses. Não sei. Né? Mas é algo como que a gente vai chegar nisso? Pesquisando e procurando. Né? Cada um fazendo essa sua própria pesquisa. Acho que a gente pode passar. Aí, o que a gente trouxe?
eu acho legal mostrar, essa pesquisa, existe o PISA da educação, né, que é aquela pesquisa da OCDE, e existe um PISA da leitura, que é chamado de PIRLS. Essa pesquisa ela é de 2021, então é um teste de leitura que mede tendências de compreensão leitora e contextos de aprendizagem. Então, por exemplo, qual que é a situação daquela criança para ela aprender a ler? Esse teste é feito com crianças do 4º ano. E aí vocês podem falar, Marina, mas a palestra é para educação infantil. Por que você está trazendo os dados do 4º ano? Porque eu queria que vocês olhassem como que o aluno vai chegar, onde eles têm que chegar. Né? O que eu preciso construir para que no final do 4º ano o meu filho consiga compreender bem, o Brasil está bem abaixo da média, para que o meu filho consiga compreender bem um livro literário, né? Ou não literário. Então, aqui a pesquisa foi feita com 57 países, tem escolas particulares brasileiras, tá, que entraram. A pesquisa é feita a cada 6 anos, então a próxima está para ser divulgada. E aí a gente tem algo que eu queria mostrar para vocês, né? Tem um contexto que é propósitos da leitura, experiência da criança com livros. Ela manipulou, quanto que ela manipulou, quais livros ela conhece, ela tem livros em bastão, em cursiva, livros que não têm imagens, livros só literários, não literários, livros de cartas, livros de contos, livros de poemas, né? Então, assim, o quanto ela foi exposta a livros. E aí, como que eles medem isso? Aí a gente teria que abrir a pesquisa inteira, tá? Mas é muito legal porque mostra, assim, página a página. Então, aí tem um poema e as perguntas que são feitas. Ela consegue localizar informações dentro do livro? Né? Então, se eu pergunto, filho, um aluno dos jardins, a gente já consegue fazer, filho, aonde está a cestinha da vovó? Ele consegue localizar. Ele pode apontar para a cesta e se ele já reconhece algumas sílabas, ele consegue achar, talvez, a cesta na leitura, nas palavras, né? Processos de compreensão. Então, localizar informações explícitas, fazer interferências diretas, interpretar ideias e informações e analisar o conteúdo. Então, tudo isso é esperado para um aluno, né, de final de 4º ano. Nada é implícito, vocês entendem? Não tem nenhum ditado popular assim para o aluno, né, ter que inferir alguma ideia. É tudo bem explícito ainda. Mas o Brasil ficou abaixo da média, a média é de 500 pontos. O Brasil ficou em 419. E é muito curioso ver, porque do Ocidente, os 2 únicos países acima do Brasil são Estados Unidos e Canadá. Né? Então, todos os outros países, não tem nenhum país ocidental. Eu acho que é meio chocante. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, estamos muito mal, né? Eu ia pedir para rodar. Pode passar, Wesley, por favor. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Um pouco, por que eu estou mostrando a pesquisa? Porque eu queria que vocês pensassem que tipo de livro vocês têm em casa. E como é importante a gente ter variedade. Variedade, eu digo, variedade de gêneros. Não adianta só ter conto, né? Ele precisa ler outros tipos, ele precisa ler talvez um livro de receitas. É importante que ele consiga manipular e ter acesso a diferentes gêneros. Então, o primeiro é porque a prova é feita com base em 2 textos. Textos literários, então, é tudo que tem narração. Né? Então, tudo que tem personagem, enredo, espaço, tem um tempo, pode ser um tempo psicológico, um tempo cronológico. Então, esse é um gênero. O Brasil ficou, no texto literário, abaixo. Então, foram textos fáceis. É como se o brasileiro médio consiga ler textos literários fáceis, nada muito complexo. Então, Machado de Assis já está acima do fácil, tá? Pra vocês terem uma ideia do nível, é bem baixo. Então, informativo, textos fáceis de ler. Aí sim, receitas, o manual do Lego, entra aqui. Né? Manual do Lego também é uma leitura visual. Eu tenho uma lógica para ler, por mais que eu tenha poucas palavras, vocês entendem? Mas é um acesso que ele tem, é um tipo de leitura visual também que ajuda. Né? Leitura de gráficos, enfim. Então, acho que um pouco para vocês pensarem como essa diversidade é importante e por que eu insisto, né, por que a gente insiste nessa ideia de vocês irem até a livraria. Porque às vezes a gente fica muito focado na lista da minha amiga, mas eu preciso achar a minha lista. Né, assim, vocês precisam, né, o que é legal, a gente tem a nossa lista, a lista da minha casa. Eu vou conjugando várias listas
e um pouco o meu olhar para a minha família. O segundo ponto que eu queria contar é que o questionário ele traz um ambiente doméstico. Então, assim, o que os bons leitores, o que as famílias dos bons leitores têm. Isso é muito legal. Então, eles colocam aqui em contexto... Dá para enxergar? Que aqui tem não? Contextos domésticos. Então, tem duas caixas. Ambiente para aprendizagem e ênfase em letramento. Obrigada, Anne. Então, em ambiente para aprendizagem tem recursos para aprendizagem em casa, pais que gostam de ler, qual que é a língua falada da família em casa. E o segundo ponto são atividades na primeira infância, se o aluno é escolarizado ou não, tarefas de letramento ao começar o fundamental e expectativa dos pais quanto à educação dos filhos. Então, como resultado da pesquisa, mostra-se que os pais que falam que gostam muito de ler, os filhos têm um desempenho 30% acima de filhos de pais que não falam que gostam de ler. Então, é claro que o exemplo conta muito, e 30% é um número bem expressivo. Então, claro que existe uma interferência direta do exemplo que os filhos veem em casa. Então, acho que esse era o recado. E o segundo recado é que as meninas têm uma vantagem de 16 pontos à frente dos meninos. Então, as mães de meninos, né, como no meu caso, eu só tenho meninos, as mães dos meninos precisam se esforçar mais para que, de fato, eles consigam parar, que acho que é um desafio genérico, tá? Não me levem a mal, mas um desafio genérico que é fazer parar e sentar para ler, né? Então, a gente já sabe que é um desafio maior. E aí, eu acho que para os meninos é mais difícil ainda achar o que agrada. Então, assim, é muita pesquisa mesmo. Então, o que agrada? É gladiador que agrada? É futebol? Né? É tenista? Então, nem que seja para ele ler a biografia do Roger Federer quando for maior, mas eu preciso achar... eu estou lendo, tá? Para ver se estou gostando. Tem uma super esposa atrás do Roger Federer. Então, a gente precisa achar, né? O que agrada, assim, porque senão fica fácil. Ele nunca vai gostar de nada, porque também ele não tem iniciativa própria para ir atrás do livro. Então, é um ponto aqui que nos chama atenção. E aí, pode passar, Wesley, por favor. E aí a gente trouxe a Aline hoje para contar um pouco, a Aline é especialista em neurociência, então, para contar um pouco essa atividade cerebral do cérebro durante a leitura. Não sei se minha pulseira vai ficar batendo aqui. Bom, primeiro eu vou pedir licença, né, caso tenha algum médico, neurologista aqui, porque eu vou voltar muito para a área da neurociência e educação, né, voltada ali, e bem de uma forma bem resumida, né, de como se processa a leitura no cérebro. E para a gente entender isso, é preciso entender que, diferente da fala, que foi um processo evolutivo, que o cérebro tem um aparato biológico para ela, no caso da leitura, o cérebro precisa se reorganizar, que é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, o cérebro ele adapta áreas para que possa acontecer esse processo da leitura. E a primeira parte da leitura que vai receber a leitura no cérebro é o lobo occipital, né? Que a gente fala que é essa parte aqui de trás. Então, essa parte vai captar o processo da leitura, mas vai captar a forma da palavra. Na verdade, vai captar as formas, não atribuindo sentido. Então, aqui, por exemplo, pássaro, né, em inglês, mas pássaro, vai ser a forma da palavra. Depois, quase imediatamente, o cérebro vai mandar essa informação para a região que eu vou chamar de região das linguagens, né? Que é aqui o lobo temporal, que vai atribuir o sentido. Então, o pássaro é o pássaro que você vai falar para o seu filho, é o titi, né? O titi é o passarinho e a criança vai atribuir ali o sentido a isso. Pensando ainda que este sentido tem muito mais a ver com a criança do que com o adulto. Então, aquele sentido que ela vai atribuir. No processo que ela vai começar a desenvolver a leitura, e aí, quando a gente fala processo, é muito importante entender que é processo. E que, de repente, parece tudo muito fácil e simples, mas para a criança depende de toda uma construção. Essas informações vão ali para o lobo temporal, e claro, gente, não é assim como eu estou falando, né? Vai daqui, vai para lá, é toda uma construção. Passa pela área motora, passa pela área da afetividade. O motor é muito importante neste processo,
Por isso que a gente tem aqui no Catamarã esse cuidado, né, ali na educação infantil, que é bárbaro para quem estuda neurociências, que é a questão da psicomotricidade, né, com especialista. Então vai passar pelo motor, passa pela região da memória envolvida com afetividade, e aí a criança vai ali no lobo temporal, no parietal, desculpa, essa parte aqui de cima, atribuir som às palavras, que a Lud vai falar muito bem daqui a pouquinho, né? Dentro disso tudo, depois, conforme a criança vai adquirindo este repertório, este vocabulário, a parte do córtex frontal, pré-frontal, é a parte na qual a criança vai desenvolvendo daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta. O cérebro vai armazenando as informações que são importantes. E aí é um ponto muito delicado e importante. Porque a literatura nessa fase, a temática de literatura dessa fase, tem que dialogar com a criança. Porque senão as palavras continuam sendo só formas. Elas não passam para este campo de sentido. E aí, é claro que os pais vão ter um papel muito importante, como a Marina falou aqui, de boas escolhas, pensando nas virtudes, na moral, mas a leitura tem que ser significativa para a criança. Porque muitas vezes nós pensamos, olha, eu quero que a criança leia isso, leia aquilo, mas está naquele movimento de maturação? Isso não significa também que a gente não possa ajudá-la, trazer a ela literaturas que talvez ela não vai ali estar preparadas, mas você vai percebendo, né? Ou você vai pegar uma literatura e vai trabalhando ali com ela, vai explicando a ela. Bem, então, e aí depois neste processo, é importante, nós, né, que trabalhamos aqui no Fundamental 1, e temos formações, e temos trocas entre professores, nós conseguimos ver, e eu hoje, né, tenho esse privilégio de ver as minhas alunas lá no 7º e 8º ano. E aí as meninas passam com aqueles livros que eu falo, nossa, né, que literaturas interessantes, né, que capacidade, que habilidade essas meninas têm, mas isso foi toda uma construção. Pode passar um pouquinho. Então, essa construção vai passar mais ou menos por isso aqui. Elas vão estar lendo ali com a Ludmila Cartas do Papai Noel, Tolkien. E Cartas do Papai Noel não são livros que sempre se ficam estáticos, tá? São literaturas que a gente vai trabalhando e a gente vai analisando. Mas vamos lá. Trabalhou Cartas do Papai Noel. O próprio Tolkien, ele tinha essa delicadeza, esse cuidado de muitas vezes construir livros para os filhos deles. Então, no Cartas do Papai Noel, tem um tipo de repertório que vai dialogar com as crianças. As crianças gostam de pegar, de ler. E por que esse processo é importante? Porque a autonomia cognitiva é o que vai construir o conhecimento. A criança consegue, aliás, nós, né, o ser humano, ele adquire conhecimento quando ele entra em contato com o objeto do conhecimento. Se sempre tiver alguém ali mediando toda hora este conhecimento, quando chegar ali na fase adulta, ele vai ter dificuldades, né? Então, aqui no Cartas do Papai Noel, você vai trazer uma linguagem que está muito próxima do campo delas, de acreditar na fantasia, né? De ainda só acreditar na fantasia, e muitas vezes elas não questionam. Quando elas vão chegando ali para o 3º ano, tem o clássico dos clássicos, que as meninas amam, que eu também amo, que é o Senhor Boaventura. E o Senhor Boaventura foi um livro exclusivamente que o Tolkien faz, falando um pouquinho dos filhos deles, né? Ele vai pegando ali o que os filhos gostavam, então tinha essa percepção. Dentro disso, elas vão adquirindo vocabulário, repertório, elas vão transformando esse repertório ali numa parte do cérebro também que envolve memória e afetividade, que estão muito próximas, e vão ali construindo este vocabulário para que ali no 4º ano, no 5º ano, elas consigam mais pensar no que elas vão gostar ou não. E claro, a gente também estimula, nós também damos uma provocada, porque é muito fácil, às vezes eu não quero, e depois elas falam, nossa, amei o livro. E aqui no Catamarã, então, a gente desenvolve algumas atividades para que elas possam perceber, mesmo como a Marina disse, aquela criança que fala, não quero, eu tenho dificuldade. Então, nós temos algumas estratégias. O mapa mental nós utilizamos tanto para que elas peguem um livro e possam identificar características do gênero, né, narrador observador, o cenário, os personagens,
o conflito, e elas amam fazer isso, porque muitas vezes, quando elas vão produzir textos, elas também fazem um mapa mental. Elas reestruturam, elas vão construir histórias fazendo uma chuva de ideias, tudo que eu quero na minha história, depois eu vou colocar no mapa mental, né? E aí, disso aqui, a gente também partiu aqui, né? Ela foi uma construção de poesia do livro Teia de Charlotte. Então, elas transformaram, tinham que transformar a prosa em poesia, que é um desafio para elas também. Então, o que é importante a gente entender, né? Eu vou dar aqui dicas, que como também a Marina disse, você tem que pensar muito na característica da sua família, mas crianças de 2 a 3 anos, elas são motoras e elas precisam dessa motricidade, do toque, da aprendizagem por sentido. Como eu disse que a primeira captação do cérebro leitor vai ser o visual, então contar histórias virando o livrinho para frente, já mostrando para a criança as palavrinhas ali, mas ela vai durar 2 segundos. E se a gente pensar que vai dar um livrinho para ela de papel, pode ser que ela rasgue, porque também está na fase da rasgadura, da motricidade. Então, aqueles livrinhos mais durinhos, deixa ela tatear, deixa ela falar o que tem. Aí você também mostra, olha, aqui é o passarinho, a Titi, o passarinho, né? Já de 3 a 5 anos, é ampliar essa literatura e possibilitar essas crianças, acho que a gente pode estimular, por exemplo, habilidades preditórias da alfabetização, com rimas, aliteração, rimas, parlendas, historinhas que elas depois vão ter que evocar a memória. O que aconteceu nessa história? Sabe aquelas historinhas que vão trazendo algumas repetições para que ela também estimule essa memória? É uma excelente oportunidade também para trabalhar habilidades socioemocionais, histórias que contribuam para essa formação das relações com os amigos, né? E aí é muito importante perceber também que tipo de literatura e como essa literatura vai dialogar, que é o que a Ludmila vai trazer aqui um pouquinho para nós, tá bom? Pode passar. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de alfabetização, mas acho que a gente pode ir além de pensar só no processo como algo da escola, como algo da instituição que a gente coloca as nossas crianças, para a gente conseguir enxergar tudo que está acontecendo no desenvolvimento da criança nessa idade, tá? De pré-alfabetização, de alfabetização, de uma criança que vai se tornar uma criança leitora. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a alfabetização ela não é um processo automático. A criança ela não vai ler sozinha. Não adianta a gente só colocar os livros para ela, porque ela não vai aprender. Ela precisa da nossa condução, ela precisa que um adulto ou alguém mais experiente mostre para ela como é que o processo funciona, para que ela vá aprendendo a fazer. E aí a gente precisa entender como chegar de maneira mais fácil e mais eficaz nisso com ela, né? Por isso que aqui no Colégio Catamarã a gente escolhe o método fônico, porque ele é o processo mais facilitado. A Aline mostrou tudo que acontece dentro do cérebro. E a gente pode ver que os processos ali são múltiplos. Eles acontecem em várias áreas e cada área tem o seu processo, cada área tem o seu lugar de acontecimento. Então, o método fônico, ele vem exatamente nessa linha. Então, ele é o ensino explícito do som com o grafema, com a relação do grafema. E aí, quando a gente está ensinando a criança, a gente vem do mais básico até o mais difícil, né? Então a gente começa mostrando, fazendo com que a criança consiga ouvir aquilo que é o menor dos sons, a menor unidade sonora que é o fone, e aí a gente vem aumentando com ela e vem construindo a parte até ela chegar na leitura de uma palavra, depois na leitura de uma frase, e ela vai conseguir ler com entendimento, né? Ela vai conseguir ler e entender o que estiver lendo de textos maiores, tá? Então, o processo de consciência fonológica, ele é primordial para que tudo isso aconteça. Porque para que a criança ouça o fone final, o fone é a mínima unidade sonora, né? Então, por exemplo, na palavra mato, a gente tem 4 fones. A gente tem o que é o fone do M, o A, que é o fone do A,
o T, que é o fone do T, e o O, que é o fone do O. Pode ser O ou O, né? E o A pode ser A ou A. Então, cada uma dessas letras tem uma unidade sonora mínima. Então, eu preciso que a criança escute essa unidade sonora. Eu preciso que ela quebre os sons que a gente consegue falar para ela e que ela consiga inteligir esse som. E aí ela vai ouvir e vai falar, ah, tá, então aqui é o A, T, O. Parece difícil pra gente, mas para as crianças é muito fácil. E elas conseguem, com facilidade mesmo, ir administrando o que a gente vai mostrando para elas e fica muito tranquilo. O processo é sempre muito tranquilo. E aí, assim, quando a gente vai criando essa consciência fonológica nela, ela vai ligando a inteligência, vai colocando na inteligência dela, na parte cognitiva dela, repertório. Então, ela vai ter repertório de som, ela vai ter o repertório da forma das letras, ela vai ter o repertório da forma da palavra, como a gente viu que aparece lá no cérebro. Então, quanto mais a gente vai dando de informação para ela nesse sentido, mais ela vai conseguindo, mais ela vai construindo, tá? Então, o processo de consciência fonológica, ele começa muito antes da gente pedir para a criança o som. Então, eu posso olhar para a criança e falar assim, quais são os sons que você escuta da palavra casa? E ela vai me dizer. Só que esse processo, ele começa muito antes de eu fazer essa pergunta para ela. Porque ela precisa escutar, ela precisa ter atenção auditiva, atenção sonora, ela precisa conseguir fazer com que ela isole esse som. E aí é aqui que a leitura em voz alta, a conversa, o diálogo fazem todo sentido para a criança. Porque quanto menor, mais atenção aos sons ela vai escutando. Então, a criança ela percebe o movimento que a gente faz com a nossa boca, ela percebe o som que sai da nossa boca. Então, quando você pede para uma criança imitar um som, ela imita o mais próximo possível daquilo que ela está escutando. Então, você pede para imitar uma galinha, ela vai tentar imitar uma galinha exatamente como ela está escutando. E ela tem a audição aberta para isso, porque ela tem pouco repertório e ela não tem vergonha. Na maioria das vezes ela não tem vergonha, né? Então ela consegue fazer e fazer de uma maneira que um adulto às vezes não consegue, tá? Então essa fase que as crianças estão hoje na educação infantil é a fase de ouro para isso acontecer, porque a percepção deles está muito ligada, está muito atenta. E aí quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente mostra para eles que tem os sons e as palavras, e vai aumentando o vocabulário deles e vai trazendo coisas para eles, mais a gente ganha. Por isso que a gente não precisa se preocupar com leituras só de livros muito fáceis. A gente precisa ter a preocupação de que a criança vai entender o que a gente está falando. E aí aqui entra no ponto que a Aline falou, trazer coisas que façam sentido para a criança. Mas a gente não precisa ficar em livros muito simples só. E eu posso trazer, os livros mais antigos faziam isso com mais frequência, né? Eles traziam os textos de forma fácil e clara e trazia uma palavra difícil. Então, o vestido da princesa estava esvoaçante. E aí a criança vai perguntar, mas o que é esvoaçante? E ela vai usar essa palavra. Se você vai dando palavras para ela vai usar. E ela vai encontrar o jeito certo de usar. Então, se a gente for construindo, for trazendo e aumentando o vocabulário dela, isso vai ajudando muito. Então, a exposição a livros e a exposição à leitura é muito importante nessa fase de educação infantil. Pode passar. E aí a gente tem a importância da interação com a leitura, né? A gente tem tanto a afetividade da criança com quem está lendo para ela, porque a criança vai gostar muito. É muito difícil, eu nunca encontrei uma criança que não gostasse de ouvir história, uma criança pequena que não gostasse, porque é prazeroso, é gostoso, ela vai ver aquelas imagens e quanto mais bonitas as imagens forem, mais ela vai se deleitar. Quanto mais ela entender o que está desenhado ali, que ela conseguir interagir com aquilo, melhor vai ser para ela. Crianças muito pequenas, elas têm uma atenção menor, então vai ser mais difícil isso. Às vezes você vai conseguir ler 2, 3 páginas, às vezes a gente não vai conseguir ler. Às vezes a gente vai mais contar e interagindo com ela ali, com as imagens, do que ler propriamente dito. Mas tem crianças pequenas que gostam de ouvir e você consegue ler o texto, porque ela é capaz de te ouvir. Então, precisa entender como é que a minha criança reage, né? Como é que a criança que está comigo vai conseguir fazer. E eles não precisam estar olhando diretamente para nós. Às vezes a criança está fazendo alguma outra coisa e ela está escutando, ela está prestando atenção no que você está falando, porque aquilo para ela é prazeroso. Então, gera uma interação que é importante para essa afetividade dela.
E a leitura em voz alta, a gente pode conduzir de forma que seja artifício para que a gente construa algo que a gente precisa. Então, eu tenho uma criança que precisa ouvir sobre paciência. Então, são essas histórias que eu vou trazer. E é interessante a gente ver como incomoda a criança. Dependendo do que você lê para ela, se ela se vê na história e ela vê que é algo que ela precisa corrigir, às vezes ela não gosta, às vezes ela quer levantar, porque incomoda, ela está entendendo. Porque a arte, a literatura, os filmes, as imagens, elas tocam na nossa alma. Elas tocam diretamente na nossa alma. Também por isso é importante da gente escolher que textos a gente vai trazer. Porque é lá que vai estar mexendo e as crianças conseguem entender isso. Por mais que elas não saibam o que está acontecendo, elas conseguem entender. E a gente também pode fazer brincadeiras com a leitura. Quanto menor a criança, mais elas gostam. As minhas do 2º ano adoram. O primeiro livro que elas leem sozinhas, porque elas começam a ler de fato com a gente, né, no 2º ano. Elas pegam os livros mensais, né, que a gente tem um por mês, ou um a cada 15 dias, a cada 45 dias, né, no 2º ano. Então, o primeiro livro que elas leem comigo, que elas leem nas férias, elas trazem para a escola, elas adoram. Chama Travadinhas. Não sei se vocês conhecem. Eu trouxe um aqui. É o da Eva Furnari. A Eva Furnari é boa nisso. Eu não gosto muito das ilustrações, tá? Para ser bem sincera. Mas, para o livro, para o contexto do livro, não tem muito problema, assim. Eu não encontro uma grande resistência a isso. Mas é um livro que vai trazer frases travadas e elas adoram, porque elas gostam de falar rápido. Primeiro elas gostam de conseguir falar. Primeiro elas gostam de conseguir ler, porque às vezes é difícil elas lerem, né? E elas estão aprendendo. Depois elas gostam de conseguir falar. Depois elas gostam de conseguir falar rápido. E aí é muito divertido com elas. E crianças muito pequenas memorizam esses livros numa velocidade muito grande. E aí elas trazem para quem chega. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de receber alguém e a criança chegar e falar assim, eu sei ler esse livro, aí chegar, e ela não está lendo, porque ela não sabe ainda, mas ela memorizou o livro inteirinho. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Chico toma ducha de galoche e guarda-chuva. Então são coisas, aqui a gente está usando as sílabas complexas, as sílabas travadas, a gente tem os dígrafos, o CH, o TR, o DR, são difíceis para a criança falar e são difíceis para a criança ler, são as últimas coisas que as crianças vão aprender a ler. Então, elas conseguirem usar, elas conseguirem manusear, é muito interessante e é divertido para elas gostam de ter acesso a esse tipo de livro. Pode passar. Agora, quais benefícios a gente pode pensar na questão da leitura para as crianças, né? Por que a gente pensa no contato com boas histórias? Por que a ideia de histórias clássicas? Eu ouço muito isso. As pessoas me perguntam, mas que livro eu leio? Eu posso ler esse? Não posso ler esse? O que eu espero de um livro? Como eu sei se o livro é bom ou se o livro não é bom para a criança? A gente precisa entender que a inteligência, que é uma faculdade da alma, ela é alimentada pelos nossos conceitos. Então, quando eu aprendo um conceito, eu tenho a minha inteligência consegue entender aquele conceito e ela consegue agir sobre ele. Crianças pequenas têm a inteligência muito incipiente. Então, elas mordem, elas batem. E aí a gente traz os livros para elas, a gente conta as histórias para elas e elas vão entendendo como que ela se porta dentro de um momento daquele. Então, se eu trago um livro que fala sobre bondade, ela sabe como é ser bom. Se eu trago um livro que fala sobre gentileza, que fala sobre justiça, ela vai internalizando esses conceitos e ela vai dando mecanismos para que a inteligência dela consiga entender o que é. E aí ela vai, pela vontade, que a gente vai trabalhando nela, ela vai juntar inteligência, afeto e vontade, né, que são as 3 potências, ela vai juntar as 3 e ela vai conseguir agir sobre aquilo. Por isso que eu preciso pensar em que livro eu entrego para a criança. Porque se eu entrego para a criança um livro onde a criança só vai fazer coisa errada, o personagem só vai fazer coisa errada, o personagem vai mentir aos pais e vai sair bem, e não vai ter nada, não vai ter nenhuma consequência no final para ele, aquilo ali está gerando nela, está alimentando a inteligência dela com uma moralidade ruim. Ela não tem um conceito moral bem definido ali. Então, quando a gente pensa em uma história para criança, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Como é que a inteligência da criança vai agir sobre aquilo que ela está aprendendo? E aí a pergunta é, eu só leio os clássicos?
Não necessariamente. O que a gente precisa entender é isso, assim, eu preciso ler o livro primeiro, e cada vez a gente precisa fazer mais isso, porque os livros estão cada vez mais difíceis, né? Mas eu preciso ler e eu preciso ter intencionalidade naquilo que eu estou olhando. Então, tudo que está aqui no livro é legal, porque às vezes também a gente pega um detalhe mínimo, que é uma coisa muito pequena, e aí a gente entrega o livro para a criança e pontua para a criança, o que também é bom. Às vezes a gente só tem essa saída, porque senão a gente fica muito reduzido, né, no que a gente pode apresentar. Mas que se a gente apresenta alguma coisa que está fora do que a gente acredita, então a gente precisa sentar com a criança e conversar com a criança para mover essa inteligência para onde a gente quer. Porque é ela que vai agir sobre os afetos dela e sobre a vontade dela depois. E aí a gente começa na educação infantil e a gente tem todo o caminho de uma vida, porque isso nunca termina. A nossa inteligência vai estar sempre movendo. Quanto mais inteligente, mais perto de Deus, né, a gente está. Então, a nossa inteligência, quanto mais conceitos a gente tiver, melhor a gente vai conseguir agir no mundo. Eu acho que tem essa questão também do vocabulário aprendido. Então, hoje, quando eu falo em livros para ver, será que você consegue acender essa luz aqui do palco? Obrigada. Quando a gente fala em livros para educação infantil, eu tenho um vocabulário próprio para a idade, porque também vai atingir o coração. A ideia é que desperte afetos, né? Quando eu desperto afetos, a ciência já nos disse, quando eu tenho uma relação afetuosa com o material educativo, eu consigo arquivar aquilo melhor na minha memória. Então, por exemplo, se eu odiei o urso barulhento, de uma certa forma eu vou guardar na memória que eu odiei o urso barulhento porque eu não gostei da imagem do urso. Tá? Então a gente arquiva isso. Então as emoções elas têm um gatilho para o nosso armazenamento, né, para o que a gente guarda na nossa memória. E aí construindo esse vocabulário, também de uma certa forma, quando eu tenho memória, eu ativo essa construção do vocabulário. Né? Então quando o livro me toca, é mais fácil que eu vá adquirindo novas palavras e consiga de fato ler, porque qual que vai ser o pulo do gato aqui, né, para eles? No começo eu vou ler para me entreter, né? Eu vou ler textos para me entreter. Depois eu vou ler para aprender, né? Ao longo do ensino fundamental, a leitura ela muda de perspectiva, porque eu vou começar a usar a leitura para aprender outros conhecimentos. E aí quanto mais facilidade eu tenho com o vocabulário, quanto mais vocabulário eu tenho, mais fácil fica o aprendizado. Porque, claro, eu vou chegar numa aula de ciências e vou ter o vocabulário próprio. Então, são muitas palavras que eu vou aprender, né, num curto período de tempo. Quando eles chegam no 4º ano, eu tenho história, geografia, são muitas matérias. E aí, quanto mais reduzido o meu vocabulário for, mais difícil fica estudar. Porque eu não entendo, né? Eu não tenho fluência. Eu não alcanço um parágrafo sozinho, eu não tenho velocidade de leitura, eu não tenho força para cópia. Então, são habilidades que a leitura desperta, né? Então, a cópia, a escrita, porque depois eu reproduzo. Então, por que a Aline pede, olha, agora vocês vão escrever o que vocês entenderam, né? Porque são habilidades associadas. E aí eu consigo construir, e aí até quando eu chego ao final, né? Não sei, ao final do ensino médio, elas fazem uma prova. A 3ª série do ano passado, a gente teve uma aluna que voltou do Enem, claro que ela já havia feito, mas ela falou, não tem matéria nessa prova. Né? Não tem matéria. Por que ela falou que não tinha matéria? Porque a interpretação de texto não tem conteúdo, né? Eu tô falando aqui para vocês, mas assim, em off, né? A gente corta essa parte da gravação. Não tem conteúdo. O único conteúdo que tem é matemática, que é a matéria do Enem que o brasileiro mais pontua. O restante é interpretação de texto e cansaço. Eu falo que é uma prova de resistência, porque eu preciso ler uma questão em 3 minutos. Aí o enunciado está na última linha. Então, como que eu vou ganhar essa velocidade? É velocidade, né? E eu falo, gente, é uma prova de resistência. Vocês não podem desistir do texto, né? Vocês não podem desistir. Então, é algo que é construído, então a gente está falando para vocês para o final, porque, claro, se eu soubesse mais cedo, acho que quanto mais cedo a gente sabe, mais fácil fica trabalhar com os filhos. Eu falo, ele vai precisar alcançar, é como se ele fosse correr uma maratona com os olhos, né? Porque eu começo com os olhos. E aí eu preciso ganhar, então, esse cuidado que a gente tem também no volume de palavras. Então, quando a Ludmila fala não só clássicos, porque como que ele vai fazer uma prova que não tem nada de clássicos? Então ele precisa ser forte, ele precisa saber ler um texto que não é clássico, ele precisa ler um artigo científico,
vai ter que ler, começar a ler ao longo do 9º ano, né? Então despertar, porque senão ele não dá conta, né, de tudo que é pedido. Não dá conta do mundo, vocês me entendem? Porque a literatura está muito associada ao mundo. Então o que o mundo nos pede hoje? Pede uma criança que saiba, né, ao longo dos anos ler e ler de forma crítica. Então para isso ela precisa ter um repertório variado. Então o clássico faz parte e o não clássico também faz parte com interferência e com orientação da família. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês leiam muito, né? Vocês e eu, né? Mas que todos nós, para que a gente tenha esse tempo, assim. Então, domingo à tarde a gente vai sentar, né? Vai todo mundo sentar, e agora é o horário de leitura. E aí eles vão sair correndo, vão pegar o livro e tentar achar o chocolate do ovo de Páscoa, vão lambuzar o livro, a gente fica lá sentado, e aí tu coloca na Alexa, né, 15 minutinhos para a família ler, tocou a Alexa, vai fazer outra coisa, mas que tenha um exercício, porque custa, né, mais para frente vai custar muito ler. Então, essa semana, o 9º ano leu Vidas Secas. Alguma de vocês leu Vidas Secas no colégio? E aí eu perguntei, o que vocês acharam? Elas, pro muito seco. Porque o personagem principal, não sei se vocês se recordam, mas ele não tem vocabulário. Uhum. Então ele é oprimido pela falta de palavras. Então ele é oprimido socialmente, no trabalho, ele é oprimido pelo governo, oprimido pelos próprios filhos. Os filhos não são nomeados no livro, não tem nome, então é o filho maior. E aí elas falam, nossa, a gente achou muito duro, eu nunca leria um livro desses. Elas me falaram, eu falei, eu sei, eu quero que vocês consigam dimensionar. E foi super bonito que elas conseguiram alcançar, mas ficaram muito surpresas com o poder da falta de palavra. Porque acho que nunca tinham parado para pensar o quão duro é eu não ter vocabulário para conseguir me expressar. E ao mesmo tempo, tenho certeza que a Aline e a Lud têm essa experiência em sala de aula também, a gente consegue saber uma aluna que lê muito, né, e que tem a gente identifica porque ela traz, o vocabulário ele é assimilado. Ele é assimilado pela constância, então eles vão reproduzindo. Por que a gente treina muito memória? Eles decoram as poesias na educação infantil, trocam mural a cada 15 dias, depois fazem competição de verbos no Fundamental 1. A ideia é, de fato, trazer esse repertório, né, e guardar, arquivar na memória. E aí, o que a gente quer que a gente quer que eles sejam livres. A gente quer que eles sejam livres, que eles tenham domínio da linguagem. Porque hoje, gente, a gente sabe, né? Com a linguagem eu consigo levar para qualquer lugar. Eu não sei se vocês acompanharam, mas até, por exemplo, com a morte do Papa, a notícia, a forma de veiculação da notícia, a linguagem utilizada, ela te leva para um determinado caminho. E aí, como que um adulto consegue discernir para que lado que ele vai, o que ele vai ler, qual é o objeto de conhecimento que ele vai acessar, como que ele vai fazer qual orientador que eu vou escolher para o meu mestrado se eu quiser seguir uma linha. Hoje nem isso a gente consegue, né? Dependendo da linha que eu quero, eu não consigo achar orientador. Então, eu preciso ter um repertório muito bem formado para conseguir formar esse adulto, esse adolescente, né? A gente fala que eles saem daqui adultos. Formar esse adulto livre. Então, a gente queria que vocês tivessem essa ideia do todo, né? Dessa construção tão bonita e do papel tão importante que vocês têm nessa formação. Então, o colégio, claro, né? E as professoras estão aqui para ajudar, mas que é um projeto da família. Né, assim, a biblioteca da família é um projeto da família. Então, assim, qual vai ser a nossa biblioteca? O que a gente vai construir? Né, assim, quiçá todas vocês saiam daqui e falem, não, agora eu vou pensar no projeto da biblioteca familiar. Então, agora eu vou me debruçar e vou ver o que eu vou fazer. Então, né, para onde que eu vou, o que ela vai ler, eu vou conversar com as minhas amigas, vou fazer um clube de uma biblioteca ambulante, vou trocar com a minha vizinha, não sei, mas um pouco pensar, né, o que a gente consegue fazer para promover esse ser humano livre. Vocês topam? Quem quiser começar, depois a gente pode falar no final. Obrigada, gente. Você vai falar dos livros aqui? Sim. Você quer falar? Eu dos livros.